Giro da Bola. Corinthians. Vamos lá, João Paulo Capelanes e o Timão nesta terça-feira. Boa tarde, Capelanes. Boa tarde, Capriotti. Abraço para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Capri, atenção, informação importante em relação à reformulação do atual elenco corintiano. Eu conversei nessa manhã com um representante do Esporte Clube do Recife para entender um pouquinho mais sobre a situação do Marquinhos, jogador que, querendo ou não, Capri, teve um certo destaque no Campeonato Brasileiro pela equipe pernambucana, jogador que pertence ao Corinthians e, pelo que a gente conseguiu apurar, o Sport, a mesma coisa basicamente que acontece com o Janderson no Atlético Goianiense. O Sport gostou muito do nível de atuação do atacante e quer ficar com ele mais uma temporada, no caso, até o fim de 2021. Por outro lado, o Corinthians ainda não definiu se vai topar ou não o retorno do Janderson. O Atlético Goianiense, através do próprio técnico Marcelo Cabo, já revelou que quer ficar com o atacante, porém o Corinthians, a situação é diferente. O Janderson ainda não há definição se ele volta ou não. Em relação ao Marquinhos, o Corinthians sim, gostaria de contar com este atleta, mas esse representante do Sport falou o seguinte: nós vamos até o final para ficar com esse jogador, que é peça fundamental do time comandado pelo técnico Jair Ventura, que, por sinal, renovou seu contrato com o Leão da Ilha do Retiro. Ainda em relação a essa situação, Capriotti, é importante ressaltar que o portal Meu Timão até chegou a fazer um levantamento hoje. O Corinthians tem nada mais, nada menos de mais de 50 jogadores agora comandados pelo treinador Wagner Mancini. Até porque de ontem para hoje, como a gente trouxe a informação nos donos da bola, foram 9 meninos da base agora relacionados para pelo menos iniciarem as atividades sob comando do Wagner Mancini. Então, o Corinthians com mais de 50 atletas do CT Joaquim Grava, isso sim é a reformulação. Sabendo que Everaldo, Ederson, Jonathan Cafu, Matheus Davó, entre outros atletas, serão utilizados ou como moeda de troca ou serão emprestados nesta próxima temporada. Uma coisa é certa, não serão aproveitados pelo Wagner Mancini. E só para finalizar, conversei mais cedo com um membro do departamento médico do clube. Wagner vai passar hoje por reavaliação, mas a tendência, Capriotti, é que esteja fora do jogo desta quinta-feira, jogo decisivo, a última rodada contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre. Capri. Maravilha, maravilha. Capelanes, então, confirmando aí, são 50 jogadores que o Corinthians tem hoje no elenco profissional que o Wagner Mancini pode trabalhar. 50 jogadores trabalhando hoje no centro de treinamento. Hein? Até mais, viu, Capri? Até mais jogadores. Tem mais de 50 jogadores no atual elenco hoje, com os 9 meninos da base que estão iniciando seus treinamentos entre os profissionais, Capriotti. Isso é uma vergonha, né? É gente, hein? Não, isso é vergonhoso. E quem fez essas contratações tá aí, não é? Tá aí, sorrindo disso tudo. E o clube sangrando para pagar os salários dessa gente. O clube sangrando para sobreviver e para pagar os salários e ajustar a incompetência dessa gente que jogou o Corinthians nesse buraco aí. Buraco duro de sair, hein? Buraco duro de sair. Não se sabe se vai conseguir sair. Não se sabe, porque a dívida do Corinthians é bilionária. Bilionária. É o Corinthians, né? Um monstro, um gigante, uma camisa fortíssima, mas quantos gigantes nós já vimos sucumbindo também? Vai sair, não é? Mas olha só o que essa gente, onde essa gente jogou o Corinthians, né? Uma situação, um clube com mais de 50 jogadores à disposição do treinador. Nenhum clube trabalha com mais de 50 atletas, vai ter que emprestar pagando uma parte dos salários. Porque não tem clube para absorver esse pé de obra aí, sem pagar esses salários. E salários absurdos que o Corinthians paga para esses jogadores. Absurdos. Não é? Nenhum clube do planeta paga o que o Corinthians paga para esses jogadores mais ou menos e ruins que o Corinthians tem no elenco hoje, Capelanes. Não, eu concordo 100% com você. E essa informação ela não é só tão importante para que o torcedor entenda um pouquinho mais essa reformulação. A gente está falando aqui de 50 jogadores para mais só no atual elenco profissional, aí sem contar os meninos do Sub-23, Sub-20 e outros atletas que estão emprestados e pertencem ao Corinthians, hein, Capri? O presidente do Corinthians, o Duílio, falou pra gente aqui. O Corinthians tem mais de 90 jogadores sob contrato.
E ele acha que é normal isso. Eu não acho. De verdade, eu não acho um clube ter mais de 90 jogadores. Ah, porque você precisa, às vezes, dar rodagem pro jogador, ele vai ser empresta, ele vai se tornar um bom... Ó, o que tá resolvendo isso pro Corinthians? Me fala aí, Capelanes. Mais de 90 jogadores sob contrato, tá resolvendo o que isso aí? Rodagem pros atletas impressa? Nada! O Corinthians tá cada vez mais afundado na dívida. Não, Capri, não resolve absolutamente nada, pelo contrário. Só dificulta ainda mais o Corinthians, que financeiramente está no fundo do poço. Eu até recentemente conversei com o Duílio Monteiro Alves, recentemente não, na reta final do ano passado, e aí eu questionei que o Corinthians estava quebrado e ele não concorda que o Corinthians esteja quebrado. Eu concordo com você, Capri, em relação ao tamanho, à força da camisa. O Corinthians perdeu muito com o negócio de cota de televisão, como qualquer clube do futebol brasileiro, sócio-torcedor, renda de bilheteria, pagamento da Neoquímica Arena, tudo isso influenciou. Só que agora, se você tem mais de 90 jogadores sob contrato, Capri, uma coisa é certa, a folha salarial para um time muito limitado tecnicamente está extremamente alta, Capriotti. Nossa, demais. Não, além da folha salarial estar alta, o principal, que é o retorno técnico, não está acontecendo. Isso é o principal, não está acontecendo. Então, houve um erro grave de planejamento no Corinthians. Tchau, Capelanes, até logo mais, hein? Até já, Capri, um abraço.